É isso aí, pessoal. Tá começando mais um Threadcast. Hoje tá aqui comigo a Luciana para acompanhar, levar os trabalhos aqui com a gente. Também acompanhando a gente tá a Michele, né? Tá com a gente o Adejair. Olá. É isso aí. E remotamente, direto de Florianópolis, está a Vitória. Seja muito bem-vindo, Vitória. Seja muito bem-vindo vocês. Obrigada. Valeu. Obrigada. É isso aí. Bom, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, curte, compartilha, ativa o sininho lá da notificação. É isso aí. E aproveite o episódio. No final, deixa o seu comentário. E é isso aí. Antes de eu passar a palavra para vocês se apresentarem, o pessoal, o público que está assistindo, eu quero explicar aqui um pouco como é que é o formato de hoje, tá? Como vocês já viram, a gente tem lançado alguns vídeos num formato sala de guerra, tá? Sala de guerra é uma área de bate-papo descontraído, a gente quer trazer informações, cada um vai dar um palpite sobre alguma coisa. E hoje a gente vai ter um formato bem especial, tá? A gente vai propor um tema, né, para os nossos debatedores, um desafio do dia a dia, como uma sala de guerra real mesmo, né? Quem já participou de sala de guerra sabe como é que é. É um pipinão pra gente resolver, tem pouco tempo, junta tudo, é uma fusarca só, tá? E hoje o nosso tema é especial. Qual é o nosso tema de hoje, Luciana? O nosso tema vai ser bem interessante. A gente vai simular uma situação onde uma empresa teve um ataque cibernético, ficou exposto aos dados sensíveis e agora o nosso time de QA vai tentar achar uma solução para que isso não aconteça futuramente, né? Depois. Beleza? É uma rotina do dia a dia, né? Ajudar nesse cenário? Tá bom. Beleza? Tranquilaço. Quer começar aí? Não, pode ser por mim, não tem problema nenhum, né? Então, deixa eu me apresentar, né? Mais conhecido como Adeja aí pela galera da South, né? A maioria aí já me conhece também. Já passei por aqui em outros momentos. Já tive por aí em outros momentos. Mas eu acho que é um tema bom, considerando que a gente tem passado atualmente aí, né? Muito função aí de hacker e, cara, LGPD, a torto e direito funcionando ou não, né? Tá aí. Então, acho que vale um papo sobre isso. Forte, né? Mas assim, talvez pra sala de guerra, acho que a gente vai ter... Tinha que fazer uma sala de guerra de umas 6 horas, assim, pra gente resolver esse problema. A gente tem que tentar resolver isso em 1 hora. Pois é. Mas beleza, cara. O que eu posso dizer, assim? Cara, vamos considerar que o tema é o quê? Foi invadido, efetivamente, e a gente teve tem... uma brecha de segurança lá, isso não pode acontecer de novo. Mas já passou por tudo, o sistema já tá funcional, já passou pelos QA antes já, é isso? Algum que há no meio do processo tá... Não, esse aí a gente demitiu e entrou outro, né? Tá, entrou vocês três, agora vocês estão... Tá, entendi. Não, beleza, tranquilo. Cara, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar, ou pelo menos pensar em trabalhar, é principalmente relacionado, se a gente for falar em senhas, né? Acessos e etc, é criptografar tudo, né? Então, cara, esse é um ponto que eu acho que não pode deixar passar. E aí eu acho que até pelo tipo da forma que a gente vai conversar hoje aqui, eu não sei se a gente traz exemplos assim, né, dessa forma, se é a expectativa também, né, tipo, eu acho que a criptografia tem que ter melhor, a gente vai revisar de novo, sei lá, aí a Michele, que, né, depois entra aí, eu acho, sei lá o que, né, senhas de sei lá de onde, sisteminhas para criar senha, cara, daí eu não sei, mas eu considero como talvez uma puta falha aí que aconteceu, se for relacionado a isso, sem acesso, né, cara? Acesso, proteção à parte de acesso, principalmente. Como é que chegaram nessas informações? Sim. Né? O que não bloqueou os acessos? Então, tá. Seria a investigação inicial, então. Sim. Na investigação inicial. Digamos o seguinte, na investigação inicial a gente descobriu que tinha uma API, que no contrato dessa API, no retorno, ele retornava dados que não deveriam estar ali naquela retorno de API. Aquele testezinho de contrato que não foi feito. Estavam abertos e ninguém percebeu. Tava lá, né? É bastante comum, né? Tu tá num processo e aí alguém vai lá, pega um modelo de dados e replica isso na interface da API direto, sem fazer nenhum parse, nenhum tipo de controle, né? Sim. Como é que é o dia a dia do QA, por exemplo, nessa situação onde você tem que estar implementando um teste automatizado, um teste manual para verificar se a API está funcionando? Como é que é
esses testes de API para vocês? Boa. Respondo ou o Michele responde? O que tu acha, Michele? Michele. Posso responder. Boa. Bom, a Deja já me apresentou, né? Michele. Isso aí. Quem é Michele? Quem é? A Michele. Michele é analista de testes automatizados na Self System já há 2 anos. Inclusive a Deja que foi que me entrevistou. Mentira. Então, qualquer ponto, foi ele que aprovou a minha prova. Tá aí, ó. Tá aí? Olha aí, ó. Que isso? Bom, na questão de testes automatizados, comumente, pelo menos, a gente valida a autenticação, se a API está exposta, e principalmente o contrato, que foi o que a Deja falou. Isso é um teste automatizado rápido e fácil de implementar, não tem muito mistério. Então, o ideal é que todas as APIs tenham esses testes. Sim. Mas como é que tu sabe que essa API tem que ser testada daquela forma? É uma questão que o QA vai observar, não, esse tipo de dado não é um dado que pode ser exposto dessa API dessa forma, e é uma questão que tu repassa para o time de desenvolvimento para tirar, ou isso tem alguém no meio que vai especificar esses dados? O Tem ideal algum analista, é que venha alguém, do né? analista. Mas como o QA ele não finaliza só quando ele vai testar, ele acompanha o processo, ou deveria acompanhar o processo Boa adicional de desde o comentário, início. Né? Ele deveria acompanhar o processo desde lá da concepção e já ir sinalizando, olha só, esse dado é sensível, vamos mascarar ele, ou vamos criptografar, vamos cuidar. Nem sempre dá para o QA acompanhar isso, às vezes já chega ali a API já do desenvolvedor já pronta, a gente só tem que testar, mas daí vai do critério do QA olhar e ter o bom senso, né, de que, poxa, é um CPF, vamos mascarar, vamos criptografar, vamos chamar o analista, ou vamos chamar o dev, vamos alinhar esses pontos. Então, sim, o QA ele tá sempre dando pitaco em alguma coisa. Vamos chamar ali Vitória. Quase uma Catarina. Boa. Pegando o gancho ali do que a Michele falou, uma coisa, eu já trabalhei bastante na parte só de API, né? E, cara, é bem complexo porque depende muito do projeto que tu tá, muito da empresa em que tu tá, se eles te envolvem em todo o contexto, né, de projeto, porque já trabalhei em empresas que eu só recebi e dizia, ó, tem esse card aqui, testa e me entrega e acabou, né? E tinha projetos que a gente trabalhava desde o princípio, assim, a parte lá de análise, então a gente ajudava, trocava essa ideia com o analista, e isso ajuda muito na hora de tu montar os seus casos de teste, porque tu já sabe na raiz, assim, como é que vai nascer aquele projeto, né? Então isso facilita muito, tanto na questão de segurança, né, que é o que a gente está falando agora, quanto na questão de experiência de usuário, digamos assim, porque... Me corrijam aí os meus colegas, mas assim, cara, ninguém melhor para conhecer o usuário do que o QA, tá? A gente sabe exatamente o que eles vão tentar fazer, a gente sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar para eles. E como a Deja até comentou, a gente está tendo cada vez mais próximo da gente, quem ainda não esteve numa empresa que foi invadida, esteve numa empresa muito perto de alguém que foi invadido. E parece que o pessoal está chegando cada vez mais perto, né? Eu acho que as pessoas estão ficando... O nosso trabalho é evitar que eles cheguem, o deles é 24 horas tentar achar uma brecha no nosso sistema para conseguir nos burlar. Então, está cada vez mais difícil, assim, acho que monitorar tudo. Os testes automatizados entram muito nisso, né? Questão de login, autenticação, tentar fazer teste por força bruta e tal, ver se realmente o nosso sistema está preparado para isso. Então tem muito assunto aí, muito chão pra gente debater. Boa. Legal, eu acho que já estamos achando um caminho aí, ó. Estamos chegando ali, ó. Como é que a gente vai chegar, o que a gente tem que analisar, o que a gente tem que observar ali nos testes nas APIs, né? Foi um bom início isso aí. Luciana, qual que é Não, é que eu ia só complementando também, eu tive experiência como é importante um analista junto com o QA, porque a gente trabalhou juntos, né, desde o início. Em alguns momentos. E aí eu fui identificando algumas coisas, e a questão da criptografia, principalmente, a gente quebrou cabeça, né,
uns 2, 3 meses para poder entender a criptografia para conseguir não expor dados e foi principalmente a questão da senha, a questão de validar o dispositivo que estava acessando naquele momento, né, o app. Então isso foi uma coisa bem, se todo mundo tivesse a oportunidade, como vocês falaram, do analista ter um QA junto e ele acompanhar todo o processo, facilita também lá no final, quando ele vai colocar na prática. E os desenvolvedores também já vão acostumando com o QA junto, porque se participar da DN, a gente for expondo o que vai sendo desenvolvido, tu já consegue ir dando um norte também lá na frente nessa questão. Principalmente da segurança. Perfeito, né? É isso aí. E o próprio QA acaba trabalhando mais rápido nesse formato, né? Porque daí não chega as coisas de bate-pronto no final. Testa isso daí a gente tem que se quebrar em 1000 para tentar entender o que estão nos entregando para a gente fazer o teste. Então, quando começa o QA a trabalhar desde o início, a gente já sabe o que é que a gente vai validar, como é que funciona o sistema, para que ele é. E com isso a gente pode direcionar os testes mais rápido e mais fácil. Verdade. Não, a gente teve... vou te cortar, Ariel, não sei se tu queria... Não, segue o baile. Eu sou... A gente... Hoje é quase um telespectador online, aí, ao vivo. Mas assim, como a Lu falou, a gente trabalhou num projeto junto e teve momentos aí que a gente teve que fazer uma análise profunda aí de um legado bem complexo. E que a gente, em um momento, era exatamente essa análise da criptografia ali, né? Desse serviço, mas do método de criptografia, ó, né? Era um libs e tal, certo lá. Só que assim, coisas meio antigas até, né? E aí eu acho que entra um outro ponto também. Beleza, a gente tem uma criptografia lá e ela funcionou em um determinado momento, mas o sistema em si está sendo atendido com coisas novas, né? Então, tipo, sempre vai ter uma empresa terceira que vai fornecer essa lib ali, né? Que vai acabar... ou quarta, quinta empresa, né? Que vai acabar fornecendo esse novo método, essa nova API de criptografia, o que for, né? E o quanto isso também está contemplando esses novos tipos de ataque possíveis que venham por aí nesse sentido, né? Então... Agora o projeto obviamente deu umas evoluídas e tal. E aí parou, vou dar um exemplo só assim, até porque a gente está conversando sobre isso, né? Parou na situação de que a biblioteca lá, né? A lib sendo usada lá, né? Para fazer a criptografia, não atende mais ao que o LGPD estava pedindo. Então a gente teve que trancar a função, exatamente, né? Teve que trancar essa função, os caras tiveram que parar a demanda. Aí teve que chamar alguém específico, obviamente, para estudar as novas bibliotecas lá para trabalhar, implementar de novo a criptografia nova. Só que em algum momento a gente deveria ter sido envolvido nisso. Tô dando exemplo, tá? Para nós aconteceu, mas eu digo, por exemplo, o que a gente está colocando aqui, né? A gente deveria ter sido envolvido nisso. O que está vindo de novo? O porquê que está mudando? Sim, até para colocar um gate ali na saída do código, uma análise automática. Isso. Nova ali, tu fala assim, não. Esse código aqui tá legado, você não pode mais usar ele. Agora, cara, ele era ele era um hash de sei lá quantas posições, ele mudou. Agora ele é um hash de mais 3.000 posições lá, sei lá, entendeu? Não, agora ele é uma stringão lá gigantesco com 30 posições, mas antes ele era só 20, tá? O que mudou? Porque daí o nosso teste automatizado vai quebrar. Vai quebrar porque a gente espera um int e volta uma string, sei lá, sabe? Mudou isso, né? E aí começa a quebrar as coisas, aí a gente já vai para um outro momento. Tá, mas e aí eu vou dar vamos dizer assim, por que pode ter acontecido esse QA ter sido demitido? Né? que deixou essa criptografia passar lá, né? Esse teste. Vamos defender o cara agora. Porque, vamos lá, vai que chegou o momento em que tudo isso foi atualizado lá, né? Mas não houve uma comunicação em termos de análise de sistema, análise de projeto, análise de arquitetura, que chegou lá no QA e o QA tinha que fazer uma manutenção do código lá. O teste quebrou. Ninguém deu uma manutenção nisso. Tipo, pula lá, né? Pula. Comenta essa linha de teste aí. Comenta lá, dá um splitzinho lá, comenta lá e deixa passar, porque isso aí foi só atualização da lib. Entendeu? É sempre só alguma coisa. Exato. É sempre só alguma coisa. Só alguma coisinha pequena. Mas quebrou o teste lá porque voltou uma string diferente lá. Pula esse teste e deixa passar. Bota pra prod de uma vez aí que o bagulho tem que ir, entendeu? Então,
Pode ter sido A pressa caso. na entrega. Pode ter sido. Nesse nosso case aqui, pode ter sido isso, entendeu? Pode. Ou um bug fix que vai fora da pipeline. Isso, bota na mão lá, entendeu? Sobe versão lá, sobe versão direto lá. Não tem É bem problema. de boa, é rapidão. Ninguém vai nem ver. Mas- Depois esquece. Isso, mas ficou. assim, cara, a gente obviamente não tem, acho que não tem nem como a gente hoje, a quantidade de coisas que tem, de formas de invadir, eu nem estudo tanto sobre isso assim. A gente tem um colega aí da South aí, o Pedrinho, né? O Pedrinho diz que é metido, saber acontecer, hacker, pá, faz assim. E aí tem métodos pra trabalhar melhor esse tipo de situação, né, cara? Eu nunca estudei a fundo esse tipo. Sabe, obviamente, a gente tem que dar uma olhada, a gente tem que entender algumas coisas, mas nunca foi a praia efetiva. E eu acho que pra atual conjuntura do que a gente trabalha hoje em TI, assim, e do que está acontecendo e das formas que estão acontecendo, grandes empresas sendo invadidas ultimamente de novo aí, né? Grandes nomes do mercado aí que trabalham só com e-commerce. Pô, os caras estão uma cacetada de tempo no mercado e nunca aconteceu. Exato. Um hackerzinho falar. Mas eu vou Vamos simular então. melhorar a complexidade desse cenário, tá? Mas não me vem com poesia. O cenário não é necessariamente de um ataque por força bruta, por quebra de criptografia. É uma rateada. Agora você é específico, uma rateada de dev. Tá. Agora eu vou botar fogo no parquinho, eu quero. Então, rateadas de dev sempre tem, porque se não tivessem as rateadas do dev, a gente não tava nem aqui, né? Eu vou até usar a frase que o Alex colocou, lembrou a gente, né? A gente tinha um colega desenvolvedor que toda vez que eu achava um bug, e aí a gente tem aquela coisa, né, aquela brincadeira saudável do QA e do desenvolvedor ali, né, que a gente achava e ia jogar na cara do desenvolvedor que achou o bug dele. E aí ele dizia, não reclama que eu tô te gerando emprego e renda. Não reclama. Então, assim, ó, eu também acho. O bug do dev é o emprego e renda do QA, né, basicamente isso. E assim, acontece muito, né? Porque se a gente tivesse um desenvolvedor perfeito, a gente não precisaria testar. Assim como se os testes automatizados do QA fossem perfeitos, nós mesmos iríamos lá e desenvolveríamos e não precisaria de um dev, né, para desenvolver. Enfim, acho que erros acontecem e isso é uma coisa que me faz defender muito testes exploratórios e testes manuais, por mais que a gente tenha teste automatizado. Por quê? Vai que alguém mudou, foi o exemplo que a Deja botou, né? Vai que alguém mudou alguma coisa e não avisou, o dev viu que aquilo estava meio ruinzinho e resolveu dar um jeitinho ali, aquilo ali não está na documentação. Cara, se tu não espera receber aquilo, tu não vai programar o teu teste automatizado para pegar aquilo, né? Então aquilo ali vai passar. Com certeza vai passar. E no exploratório, tu sempre tem um estalinho, sabe? Nossa, isso aqui tá um pouquinho diferente. Quem sabe eu dou uma fuçada aqui, quem sabe eu tento de um jeito diferente. Então, o exploratório e o teste funcional, eles, assim, salvam vidas e empregos. Façam testes exploratórios. Então, deixa eu fazer uma pergunta em relação aos testes exploratórios. Porque fazendo esse teste exploratório, é interessante de pegar ele e, de repente, colocar ele como instrução do teu script automatizado? Ou o cenário é um cenário tão corner case, tão específico, que às vezes não vale a pena tu colocar isso numa automação? Eu acho que tudo depende. Eu acho que automatizar testes, a gente só automatiza testes assim de coisas que eu tenho segurança e que são consolidadas já dentro do sistema. Automatizar, por exemplo, vou começar um projeto, estou no meu MVP1, vou sair automatizando tudo. É o maior tiro no pé da tua vida sair automatizando tudo logo de cara. Porque no teu MVP2, aquilo ali já vai ter mudado tanto, tu vai ter tanto trabalho para reescrever aquilo, que daqui a pouco nem vale a pena, né? Então, assim, se eu chego para um QA que só faz teste automatizado, ele me bate aqui, né? Com certeza. Mas, assim, eu acho que o teste automatizado, ele não é bala de prata, assim, né? Que, eu fiz um teste automatizado e, meu Deus, eu estou à prova de bugs, meu sistema é perfeito, nunca ninguém vai me derrubar, né? A gente tem que cuidar muito a forma como a gente implementa eles, porque senão eles viram uma bola de neve que, cara, a gente não dá conta e começa a estourar falso positivo, e aí entra naquilo que o Deja falou, não, mas isso aí tava estourando os falsos positivos, pula. E aí, foi-se, né? Foi pra produção. Entendi. Não, Deja, deixa eu só, então, já que falaram na área que a Michelle tá ali atuando, de testes automatizados,
queria que tu complementasse aí essa fala. Defendam seus testes. Eu queria aproveitar essa questão sobre teste automatizado. Eu quero perguntar para a Michelle. Michelle, qual que é a tua opinião, tu que já é alguém mais que trabalha efetivamente com testes automatizados, qual que é a tua visão sobre isso? Dependendo da aplicação, vale a pena o teste automatizado no MVP1. Não é de boas práticas, não, mas dependendo se é uma coisa que eu vou ter que rodar muitas e muitas e muitas vezes e fazendo manual vai onerar muito tempo, vale a pena. Não retira o manual de forma alguma do cenário, tá? Ele tem que constar. Muitas vezes a gente começa sempre com o manual antes de ir para o automatizado, porque eu tenho que ver como é que é aquela aplicação, como é que ela se comporta, por qual caminho que eu vou automatizar. Então, depende muito dos cenários. Não tiro a fala ali da Vitória, ela tá certa, corretíssima nos pontos. Os testes manuais exploratórios são importantes, mas não vamos também desonerar os testes automatizados. É isso aí. Eu vejo assim, né? Existe uma barrinha, né? E de um lado tá os testes exploratórios manuais e no outro os automatizados, né? E aí é a calibragem, né? Sim. Bem isso. Tá sempre qual é a maturidade do teu software e qual ponto tu vai calibrar. E tu nunca vai estar cravado num ponto, numa extrema ou na outra, vai ter sempre mediano, né? E isso vai evoluindo durante o tempo. Teu software vai chegar a um ponto de maturidade, tu vai... agora eu preciso mais automatizados. Então força lá para fazer... eu tô numa feature que é extremamente exploratória ali, quebra muito o meu conceito, enfim. Acho que, né? Essa é a minha visão, assim. Eu tenho essas insights sobre o teste nesse sentido. É uma... Assim, acho que e complementando, né? O que a Vitória falou, o que a Michelle falou, obviamente o que tu tá colocando agora, mas assim, o que tem, assim, eu concordo, obviamente, não discordo de nada do que foi dito aqui, é só literalmente um somatório de coisas assim. Eu concordo que a gente não pode deixar de fazer lá no MVP1, mas ao mesmo tempo eu concordo ali com a Vitória que, tipo, tu vai ter que chegar num ponto que tu vai ter que saber muito bem o que tu vai ter que automatizar. Então, tipo, tem que estar pronto para tu automatizar, né? Tu não vai mais poder mexer naquele cara. Então vamos considerar no mais clássico dos clássicos da faculdade lá, que o MVP é aquele CRUD básico, entendeu? Aí tu automatiza o cara. Tu vai lá automatizar o login, tu vai lá automatizar o cadastro do cliente, entendeu? Tu não vai automatizar a regra de negócio, aquela que tu sabe que ela vai mudar ainda, porque tem que calcular percentual, tem que calcular não sei o quê. Aí a gente continua no manual por enquanto, né? Então eu acho que entra nesse ponto, tu entender bem o que é o teu escopo de automação, né? A gente, somando a um exemplo, assim, a gente passou por um projeto do qual a gente começou a automatizar um mobile, cara. A gente começou a automatizar um mobile onde nem o login ainda estava pronto. Mas porque a gente tinha que entregar um cardzinho que tinha que automatizar alguma coisa no projeto, né? É óbvio que a manutenção depois do troço virou uma bola de neve, que nem a Vitória falou, cara. Porra, tô refazendo um login, cara. Por quê? Porque mudou o campo mobile, né? Vamos lá, então. Só mudou um campo de posição, mudou o ícone, aí não sei o que lá. Não, todos o ícone ficou os ruim. ajustes que tinha foram no decorrer do desenvolvimento. Né? Aí são dois pontos. Mas aí, claro, se tu tem uma estrutura pronta, o MVP tá pronto, deu certeza daquilo e é passível de automação, automatiza. Se não é, não automatiza. Eu acho que é bem esse ponto. Só que a gente tem que estar com uma maturidade bem grande já, né? Sim. Dentro do projeto. E eu acho que não do projeto só, mas o time do projeto, ou cliente, ou interno, que for, mas o todo, né? O PO tem que estar bem ciente disso, o BP tem que estar ciente disso, sabe? Então o GP tem que estar ciente disso, o Scrum Master tem que estar ciente disso. O time no geral, né? Falando em PO, que eu ia perguntar para a Luciana agora. Vou chamar a Luciana aqui para falar que ela tá quietinha. Não, pode ser assim. A gente já conversou sobre isso, né? E eu lembro que tu comentou que num projeto recente tu estava trabalhando e era um escopo muito inicial, era uma startup e tu tinha essa necessidade de que a análise que estava sendo feita, ela variava muito porque tinha muita informação dispersa. E aí como é que era a tua relação com o time de QA naquela situação para trazer essas regras de negócio e como é que tu interfaceava isso com o QA para fosse escritos testes em cima de um cenário desse, bem que está o tempo inteiro mudando, informações novas vão chegando, as coisas vão se alterando. Bom, o ideal é, como eu já tinha comentado, até como analista, como
qualquer outra coisa, é a conversa inicial e ter ele te acompanhando o tempo todo. Por quê? Chega num ponto que tu vai pensar como usuário, mas tu não tá pensando lá por trás. Pra mim não importa, eu quero que tu me entregue, sabe? Que tu me entregue um negócio que ninguém vai invadir. Vai usar um exemplo básico. O meu CPF vai sair comprando coisas, né? Porque eu não penso assim, o que tem por trás. Mas eu vou chegar pro QA e vou dizer assim, tu testa isso pra mim. Porque eu não posso, de maneira alguma, permitir que o CPF vaze. Ou que os dados do meu cartão de crédito, que isso hoje em dia tá muito fácil, né? É o que mais está sendo invadido. Então eu vou começar a questionar como eu não vou querer saber como ele vai fazer, mas eu vou questionar assim, tu fez isso aqui, passou, alguém consegue invadir, ou tu me garante que eu vou ter uma segurança, pelo menos ninguém vai ter 100%, né? Porque todos os dias a gente vai mudando e sabe que quem é hacker vai aprimorando, né, o seu conhecimento. Não sei como, é muito mais rápido do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que... Mas é conversar, acompanhar, mostrar situações do dia a dia, coisas que tu vai pensar como usuário para poder transmitir. Porque como o PO, ele sabe do negócio, ele sabe o que tu quer que atenda, mas ele não vai querer saber o resto, mas ele quer, tu me entrega isso com garantia, tu testou, tu validou. Então, o mínimo que começa é o que são os dados mais sensíveis que eu vou trafegar da pessoa, o cliente que eu vou cadastrar no meu sistema, né? Pensando que a gente vai fazer um sistema de uma loja ali, né? Uhum. Então, eu vou começar nessa conversa com ele, ó. A gente tem que buscar uma solução para isso aqui, ó. Primeira coisa, eu vou fazer o cadastro dele. Eu vou pedir pelo menos o CPF, identidade, né? Como é que tu vai atuar nisso para que ninguém venha invadir? E aí eu passo para vocês essa questão. Pensando nisso, a gente colocando numa situação assim real, foi invadido o sistema. A gente já montou a sala de guerra, já conseguiu solucionar naquele momento para que não expandisse isso e atingisse mais clientes nesse momento. A gente sabe que tem toda uma estrutura nesse momento, quando acontece, se isola, né? Busca todo mundo. A gente sabe que não é só o time de desenvolvimento, QA, PO, mas tem que ter pessoas que têm um cargo acima para dizer sim ou não, né? Nas decisões, porque vão ser decisões importantes ali, porque ali tu tá lidando com uma quebra de segurança gravíssima, né? Então, passando essa fase, a gente sabe que vai entrar agora a questão. Beleza, eu resolvi agora, mas eu vou ter que garantir que isso não aconteça. Por onde eu começo a investigação, sendo um QA, que eu vou ter que pensar nisso agora. Aconteceu essa quebra, vazou. E vamos colocar uma situação que vazou, além do meu CPF, o número do meu cartão. Meu cartão de crédito, e aí... Foi e pelo menos pelo menos assim, tu bota um número aí, uns 1000 clientes que tu tinha cadastrado foi afetado. Sim. Que tu conseguiu ainda pegar tempo, né? Porque o negócio podia ser maior. Sim. Bom, não sei se alguma das meninas quer startar a resposta aí. Vitória? Então, eu vou te dizer que assim, eu não tenho um conhecimento técnico de hacker o suficiente para fazer essa análise. Até é uma coisa que eu tinha comentado antes, né? Que eles estão dedicados o tanto quanto a gente está dedicado para não invadir, eles estão dedicadíssimos ali para invadir. E uma coisa que eu queria trazer que é muito legal, assim, que é uma iniciativa que a Salt até tem, da gente ter o grupo ali de segurança, né? Que fica sempre mapeando ali o que está acontecendo, vulnerabilidades e tal, e que deixam a gente em alerta. Porque se a gente for ficar olhando todas as vulnerabilidades, cara, a gente faz isso o dia inteiro, assim, tipo, é insano. Mas eu, né, na minha humilde opinião, assim, eu me grudaria com um dev, porque assim, né, a gente vai junto para a sala de guerra e diria, ó, beleza, vazou esses dados aqui. Aonde que a gente cadastra esses dados e aonde que a gente possivelmente expõe esses dados numa tela de consulta e ficaria olhando esses processos, focando nesses processos, mas sempre com um dev, assim.
Boa. De acordo. Identificar por onde vazou, qual API que estava expondo esses dados, em qual banco de dados, o porquê que esses dados não estavam criptografados ou não estavam mascarados, enfim, e trabalhar inicialmente por aí, em parceria com o time de desenvolvimento. Eu adicionaria mais uma pessoa aí, talvez importante. Eu tava, obviamente, quando a gente começou a conversar sobre a função do tema hoje, eu fui tentar ler algumas coisas para não vir leigaço, né? Porque é mais leigo impossível, mas tudo certo. Com relação à parte de segurança e assim, né? Assim, claro, a gente entende, como a gente falou antes, já leu sobre a LGPD, a gente teve que assinar um monte de documentação sempre que a gente vai para algum lugar, para algum cliente, alguma coisa, a gente tem que assinar a função da LGPD e tal. Né, para não compartilhar nada. Fazer cursos, né? Fazer cursinhos, etc. Não, a gente até teve que fazer, inclusive, pro cliente que a gente acabou trabalhando junto, a gente teve que fazer, até por alguns problemas que foram gerados lá, mas resultados, né, que não cabe o comentário agora. No inbox depois eu comento, que é mais legal. Mas aí, até para não expor ninguém, né? E aí, mas assim, a gente tem hoje uma posição no mercado aí que é o DPO, que chama, né? Uhum. Que são os caras especificamente, pessoas, né? Especificamente que têm conhecimento para a gestão de dados de pessoas, né? Dados sigilosos, dados sensíveis, né? E tal. Eu incluiria nessa discussão que a gente estava tendo aqui, tipo, chamaria o dev, tal, não sei o quê, e essas pessoas especializadas nisso que a empresa hoje tem que ter, né? Esses caras têm que ter hoje, tem que existir, né, na empresa. Ou nas empresas, né? Principalmente que lidam. Principalmente empresa financeira. DPO. Entendi. Não. Tem o DPO. Não. É que eu não lembro qual é que é, obviamente, a tradução da sigla em inglês, né? Eu achei que ia botar o PO na fogueira também, né? Não, mas o PO pode ser também. Ele vai ter que entrar em algum momento. Tem que entrar nessa história, a luta tem que discutir. Sim, até porque é o só interesse. botar mais lenha na fogueira. Não é só isso de errado, não. Vamos botar mais um. Não, aqui. Porque o que acontece? Eu quero saber a solução. Eu não quero saber o que vocês vão correr atrás. Eu quero que esteja. Se for considerar uma resposta padrão de sala de guerra, ele ia me colocar assim, não, mas o que aconteceu? Eu não sei, chamou o analista lá que não botou o negócio lá no documento. Manda trazer mais um pra reunião, porque eu não vou estar aguentando sozinho essa paulada aqui, não. Entendeu? É isso, cara. Não adianta também largar no coitado, né? Porque eu sei que desenvolvedor às vezes não é coitado. Né? E não adianta vir com choradeira depois, não. E aí, assim, cara... Como é que é? né? Mas é assim, eu acho que obviamente tem que envolver as pessoas que trabalharam naquela situação, naquele projeto. Cara, vai envolver todo mundo, não tem o que fazer, né? Tu vai envolver gestão, tu vai envolver tudo, né? Uhum. Mas eu acho que no contexto ali, para a solução do problema específico, tem que trabalhar, obviamente, especificamente com o desenvolvimento. O desenvolvimento, obviamente, vai apontar aonde foi o ato falho. Diz, cara, eu não desenvolvi tal regra, porque tal regra não estava mapeada. Às vezes é muito simples a resposta, né? E a gente, obviamente, vai responder bem padrão. Cara, eu não testei com o cara aqui, porque não tem uma regra, um critério de aceite, nada ali específico para validar isso aqui. Foi colocado na mesa. Claro que a gente tem que pensar e o fato de estudarmos algumas coisas. Vamos ser proativos. Entendeu? A proatividade tá ali. Mas às vezes não dá, né, cara? Às vezes tem que entregar o negócio. Tá aqui, tá pronto, tá validado o que tinha que ser validado. Sim. Cara, critério de aceite. E é o que a gente fala, mas, cara, tem 3 critérios de aceite, isso aqui pra tarefa tá pronta? Beleza, tá aqui os 3 critérios de aceite, a tarefa tá pronta. Automatizou, vamos lá, né? Automatizou os critérios de aceite. Aí entra o exploratório. Talvez naquele exploratório o cara não achou esse problema. Sim. Acontece. Pode acontecer. Talvez era algo muito específico, era alguma coisa, uma vulnerabilidade muito nova. Fato. A gente teve o caso do Log4j agora, há pouco tempo, teve um outro agora do Spring. Cara, eu nem consigo acompanhar a velocidade que esses caras conseguem invadir. Tipo, eles são muito rápidos. Então a gente tem que estar sempre li-ligado mesmo. Então tem muitos. Mas eu não tô me lembrando da sigla agora, eu também não tô com o celular para pesquisar aqui agora à mão aqui, mas essa pessoa hoje na empresa, que é o DPO, né? DPO ali, são pessoas hoje que estudam, trabalham e vivem em cima do que é a função de LGPD. Então as empresas colocaram esses termos e essas pessoas para trabalhar só com isso. Sim. Entendeu? Então esse cara, junto com o analista de negócio, é o cara que vai dizer, nessa regra aqui
de cadastramento de cliente, tem que ter essa norma de segurança aqui, senão não vai dar pau lá no negócio, entendeu? Até E a gente tem que lembrar uma outra coisa, né? Diga. O fluxo de movimentações que hoje tu faz na web, Sim. ele Total. aumentou consideravelmente, né? Total. Antes era todo mundo não comprava quase nada. Pandemia Hoje ajudou com isso. Pandemia ajudou com E ajudou os hackers, né? A ficar em casa. A galera que tá certeza. estudando em casa. aí tá Chamando no invadindo. WhatsApp, oi, eu mudei É. meu nome, Aham. me presta dinheiro. Essa aí nem... Tu vai receber um Vai. código. Ou então tu vai receber um código aí no teu telefone e tal. É. Cara, isso acontece muito. Eu ia falar do negócio da LGPD, que às vezes o pessoal acha que a LGPD é só, sei lá, um dado que está exposto ali. Mas, inclusive, a gente tem que cuidar por onde trafega o dado, porque Isso. se o dado trafega num país XPTO, porque o servidor tá lá. Cara, o LGPD é um caos na vida de qualquer ser humano que teste e que desenvolva e que faça qualquer coisa em TI. Porque é muito extenso, é muita coisa que a gente tem que cuidar e às vezes coisas que a gente nem tem conhecimento, né? Tipo, lá eu vou saber onde é que tá o servidor, aí tem que envolver o pessoal da infra para ver se passa, se não passa o dado por lá. É bem crítico. Sim. É isso aí. Então E, vocês fariam essa investigação junto com o Dev, né? Iniciariam isso. E que tipos de testes vocês vão aplicar depois? Quando tu começar a buscar a primeira raiz do problema, tu descobriu lá que uma regra ali, principalmente, ou uma regra não, vamos mais a fundo, que a gente vivenciou também. Sim. A criptografia, ela é muito ultrapassada, o método que foi utilizado ali para criptografar. E ela não tá de ponta a ponta, né? Ela só vai pensando, bem antigamente, quando ninguém pensava, porque a gente hoje tem muito sistema legado para trabalhar. É. E aí? Vamos pensar então assim, eu tenho um sistema legado, tá? Eu não tenho uma criptografia atualizada, não é de ponta a ponta, vamos pensar naquela coisa bem pré-histórica, tá? Ano passado. Vamos começar por aí. Pré-histórica ano passado. Eu quero que tu me diga o que vocês vão conseguir pegar aí para que não aconteça. Qual é o primeiro passo que vocês vão fazer de uma investigação como QA para que comece a solucionar? Esse é só um pedacinho, né? Porque ainda vai envolver muitas outras coisas na trajetória aí para a gente descobrir o que está acontecendo. Mas eu quero a solução começando pelo básico. Pelo básico, eu não trabalho, eu só trabalho aqui. Criptografia. Eu só trabalho aqui. Esse é o básico. Basicão. Não sei, eu só trabalho aqui. Mas vamos lá. Não, vamos lá, assim, ó. O que eu acho, tá? Que talvez assim a gente pode pegar um pouco do que mais ou menos a gente falou até agora, né? Você vai ter que envolver, obviamente, pessoas para tentar solucionar o problema. Então, Luciano, olha só, a gente teve esse problema, tá? Então, para tentar solucionar o problema, em termos de revisão, qualidade, testar de novo isso, dado que até então vamos pensar que o desenvolvimento já atendeu, né? Já passou por lá, já corrigiu, tem que ir para produção, porque a gente já sabe que o bug na lógica estaria corrigido, vamos dizer assim. Né? Como é que a gente vai revalidar isso? A gente vai ter que entender a documentação do que foi feito, né? Então a gente vai ter que, obviamente, passar por uma conversa aqui entre envolver quem trabalhou naquilo ali, vamos lá, o PO, o cara de negócio, a pessoa nova que eu falei de repente aí do que tem conhecimento específico de LGPD para mostrar o que aconteceu. Diz, cara, foi isso aqui, o ato falho no desenvolvimento anterior, a gente não atendeu essa regrinha aqui que quebrou tal coisa do teu CPF. Com base nesse negócio do teu CPF aqui, a gente chegou no teu cartão de crédito e a galera meteu compra doidado no exterior lá, tudo em dólar, e aí tu tem que pagar. Beleza. Então a gente vai ter que entender esse processo e aí a gente vai, obviamente, trabalhar em critérios, em cenários em cima desse problema. A gente vai ter que validar a regra de CPF, a gente vai ter que validar a regra de... Esse CPF, quando vincular um cartão de crédito, tem que vir mascarado, ou criptografado, ou o que for. Não pode ser qualquer acesso que vai bater todo, né? Falando aqui, assim, a esmo, né? Porque a gente não sabe qual regra quebrou, até pro nosso case aqui. Mas eu entendo que talvez a gente seguiria essa linha. Possivelmente, né? Seguiria essa linha. Primeiro entender dessa documentação nova, da resolução do problema, entender do negócio em si, da regra do LGPD,
que deu o problema que não foi implementada naquele momento. Talvez a gente entenda ou descubra como foi feito o acesso, né? Como o hacker entrou lá, qual ferramenta o cara usou, qual phishing o cara usou, sabe? Então, aí é entender como é que o front depois vai ter que conseguir bloquear esse negócio aqui, para que o cara, quando clique, não clique aquele pop-upzinho e bote aqui o seu CPF e tal, que é uma das coisas que mais acontece, que é onde a galera tá perdendo muito o WhatsApp, aí dando como exemplo, é por causa disso, né? O WhatsApp Web, né? A galera tá em casa, usa o WhatsApp Web, clica no bagulhinho, tu tá na mesma janela com o teu WhatsApp Web aberto, o cara já acessou teus contatos tudo ali. Entendeu? E depois eu dou um exemplo aí de um amigo meu que trabalha com isso, que passou por isso também. No sindicato lá. Então, eu seguiria essa linha de raciocínio. Talvez não sei se é a expectativa ou não, talvez a gente pode trabalhar sobre se for uma empresa e um cliente que aceita sugestões e a gente pode ir nessa linha de trabalho, ver se vai dar certo, tentar de novo, beleza? Se não for, a gente vê o que quer, né? Mas eu acho que poderia ser desse rumo, assim, né? Desse foco. Tentar. Até complementando, assim, o que o Ade já falou, tipo, ele comentou ali do front e tal, descer um nível, ver ali a questão das APIs, se usa as APIs, né? E, cara, descer a lenha nas APIs, né? Ver se realmente elas só estão respondendo quando elas estão autenticadas, a forma como elas estão respondendo, né? Se está respondendo criptografado, ou se não está, ou se aquela resposta ali daqui a pouco fica exposta, tu dá um F12, tu vê tudo ali do cara, mas em tela ele trata, tipo, vou mascarar o CPF. Aí tu dá um F12, o retorno tá tudo aberto, e aí tu olha no front. O retorno da API tá aberto, né? Então, tipo só assim, no front. Isso é... tá mascarado. Aí, tipo... Tá mascarado entre aspas, né? Tempo de sessão. Aí o front fez isso. O que tu vai fazer com o cara, com quem fez essa maravilha? Tu diz especificamente, brincando nessa né, lógica do... Tu vai vir dar um deve aí, ó. Pá, teu PR não passa. Provavelmente. Mas isso vai ter aí na produção já. Mas o PO vai olhar na tela, vai achar lindo. Vai dizer, sim. olha, tá lá. Aí sofre, né? Hoje eu tô atuando ali e tal. A gente deixa passar umas coisas, assim, mas o área de negócio olha em tela, acha tudo maravilhoso. Aí quando conhece como é que realmente as coisas acontecem por debaixo dos panos, não sabe também essa metade. O inversamente é aí dá vontade de chorar, né? O inverso também é complicado, né? Por exemplo, assim, né? A Vitória falou agora, o cara olha, acha tudo lindo, né? E não tá ligado como é que tá vindo o retorno. Mas o contrário também, né? Olha e acha que tá tudo errado. E na verdade as regras estão funcionando por baixo, entendeu? Também acontece, né? Também acontece. Né? Também. Mas não veio aqui, sim, cara. É uma regra, não pode vir mesmo, tá certo, entendeu? Isso acontece também. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, assim, né? Ela falou, às vezes a gente deixa passar alguma coisa. Eu acho que eu olharia esse errinho aí, tipo, o cara mascarou só aqui, né? Não tá vindo daqui a máscara, tá lá no front. Ele seria dar uma evidenciazinha, mandar um e-mail ali dizendo, cara, tá aqui a evidência, corrige lá rapidão e segue do lado da minha chave Pix aqui, ó. Manda aí e eu não abro. Esse daí... Ó, não vou nem falar na dele. Não vou nem falar na dele, segue minha chave Pix. Não, e aqui, ó, o prazer de todo dev, todo QA, eu acho, né? Porque dev tinha mania de jogar pra coluna de teste e dizer, tá pronto. A definição de pronto deles tá na coluna de teste. E aí tu pega um bugzinho desses, assim, que tu sabe que é uma coisa minúscula, aí tu joga lá para retorno e diz, não, filho, hoje não. Hoje não. É isso aí. Acontece muito. Tem essa coisa dos desenvolvedores com os times de QA, né? Tipo, eu tava lá feliz e contente, indo pra frente, empurrando, super rápido, super legal. Final da sprint, 48 do segundo tempo, o cara entrega e diz, pronto, entreguei tudo, entreguei. tá pronto. Aí tá pronto. Não, mas tem que lidar, acho que é uma questão de maturidade, assim, do e desenvolvedor. depende do que é a definição do pronto também, né? Tem isso também, né? Também. Se tu especificar bem o fluxo na organização, acho que o desenvolvedor também já fica mais preparado para isso. Tá, ok, beleza, eu não vou estar pronto depois de testar, né? É a definição de pronto do time, né? Eu acho que o comunicado é o seguinte, né? O que tu quer ser responsabilizado? Por a tua entrega demorar porque talvez tu não atendeu totalmente as especificações no início, ou tu quer ser culpado lá depois porque o teu código ruim foi para produção e deu uma falha, e isso deu merda, e aí foi justamente o problema. teu
Né? Esse era o cenário que a gente estava querendo. A gente tá trabalhando, né? Sim, Ou seja, sim, teve sim, sim. cenário de que foi. algo passou por toda todo mundo. a esteira, todo mundo, né? Acho que né? E é aquela coisa, não, tipo, todo mundo responsável por tudo, né? Se der merda, não é todo mundo, né? Não, sempre tem aquele que vai tomar o golpe final, né? O pito final. O golpe final vai tomar, mas assim, é o time. Dependendo do tamanho, né? Dependendo do tamanho do rombo, alguém sofre o pênalti no final das contas, mas com certeza. a responsabilidade com certeza é de todos, assim. Com certeza. O que acontece, assim, que eu acho que só pra... Agora, falando de responsabilidade, desculpa, eu vou ter que perguntar essa pergunta. Agora eu vou jogar uma bomba na coisa. E quando a responsabilidade é do QA? Mas o QA tem responsabilidade, né? A qualidade do que está sendo entregue, hein? Isso aí a gente aprende, né, meu? Isso aí a gente aprende, aí né, já meu? fala, né? Já... Qualidade que tu tá entregando teu produto, né? Mas daí tem um a ponto. responsabilidade... Todo mundo é responsável pela qualidade. Viu? Não Aí, é só ó. o QA. Aí, Toma. eu quero isso, defesa. Não é essa bonetada, não. Não, só esquivei, né, cara? Agora vamos pro ataque, né? Aí eu pego e digo assim... foi lá e encarou e falou, não, aqui, ó. Não, aí eu chego e digo assim, mas eu tinha a obrigação de desenvolver e fazer os testes unitários. Os meus, tá beleza. Agora o resto não é Mas a o minha que é o resto? responsabilidade. O que vai acontecer lá na frente, se todas as regras de negócio foram feitas, porque... Sabe, quando eu falo em teste unitário, eu vou ver se só passou. Não vou me dedicar a ficar esmiuçando ali qualquer coisa. Eu acho que aí tem um puta problema de concepção de validação das coisas, entendeu? Porque, tipo, é o que entra nessa situação de tirando a esquiva, né? É o que entra nessa situação, assim, tipo... Todo mundo tem que ser responsável pela qualidade, né? Mas aí eu fiz todos os meus testes unitários. O resto é com QA. Que resto? O que é o resto? O que é que foi definido para teste unitário e o que é que não foi definido como teste unitário. Eu posso simplesmente começar a automatizar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V no teu teste unitário lá e tá tudo certo. Né? Pega os mesmos negócios, cara, mas passou aqui, vai passar no teste. Certo. Aí o cara tem 300 cenários que tu fez 300 testes unitários. Porra, daí tá uma mágica, né? Tô com uma collection de teste lá no nosso Postman lá, né? No nosso Newman, na pipeline lá rodando, bombando, porque eu tenho 300 cenários. Aí o cara vai ver Ctrl+C, Ctrl+V do teste unitário que o desenvolvedor fez. Vai chegar na simples lá. Sabe? Então frente, vai ter um contrato diferente, vai quebrar o sistema todo e... Entende? Mas aí é que tá. Mas aí assim, isso é uma coisa que eu passei por um projeto. Não foi o que a gente trabalhou junto, foi antes. Que era exatamente isso. A gente chegou um momento em que, cara, o que é para fazer teste unitário, o que tem que ser validado como teste unitário. E aí, claro, teve discussões sobre isso, que eu acho que a gente não precisa aprofundar agora aqui, mas, cara, é validar a coisa básica. Que a gente falou, o crudizão básico lá. Cara, é onde vai entrar dados, entendeu? As automações, elas iam entrar relacionadas àquilo que é dinâmico. Sim. Ou seja, o cara... Vamos lá, pegou um cartão de crédito, que a gente estava no cartão de crédito, né? Pegou um cartão de crédito e tu tem um percentual que vai ser cobrado esse mês. Tu vai fazer o cálculo ali. Se eu dinamicamente for lá na base de dados e mudar o percentual que tem que cobrar, vai ter que todo o cálculo ser feito aqui de novo como negócio. E a minha, aí sim, caguei pro teste unitário, porque o teste unitário tem que ver o cadastro do cartão. Exato. Mas não... Isso tem a ver com aquele esquema de pirâmide de testes que tu vai construindo camadas? Sim, também. Na real, também, né? Vai passar por todas aquelas camadinhas. Desde que é feito o teste na API ou que é sido feito o teste até o final lá no front, né? Mas aqui no meio, entra que nem o que a Vitória comentou antes, vai ter que ter o teste manual ali no meio. Sim. Tu vai ter que ter alguém para explorar, tu vai ter que ter... E me perdoem que a gente falava isso há muito tempo atrás, é o macaquinho na teclinha. Mas vai ter que ter, velho. Não adianta. Precisa ter aquele cara que vai ficar batendo no enter ali, ó. Sim. Sem botar nenhuma informação 1000 vezes. Claro, o cara não vai fazer isso, obviamente. Talvez faça. Mas é que tu tem que pensar em todos os tipos de usuários, né? Tu não pode só focar. Tipo, o que acontece no meu sistema se o meu gato passar em cima Isso, pode ser, cara, pode ser. Mas aí tu já vamos entrar, a gente pode fazer isso com Arduino hoje em dia, né? Bota lá um negocinho que fica fazendo assim, ó. Tem o tecladinho lá, pronto, entendeu? Bom, mas isso é um end-to-end bom, né? Massa, cara? né? Porra, tu automatiza a máquina que insere os dados no teclado, cara. Então não é beleza. nem o input de dados ali pelo sistema. Pelo fazer lá, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Então a gente tem muitas coisas no processo como um todo do desenvolvimento de software ali e de projetos assim e tal, que às vezes é a má definição da coisa lá no início,
né, o escopo mesmo, eu digo assim, o escopo inicial daquela documentação inicial, o que vai ser feito para que seja desenvolvido o sistema. Né, e como depois a gente vai verificar e validar, que tem aquelas diferencinhas, né? Verificar se está correto e depois validar se está funcionando. Né? Então, a gente tem isso aí, né? Tem que ter uma conversa para definir bem isso. E a gente sabe que a maioria dos projetos não tem essa conversa. Tipo, a gente chegou num momento e vai entrar numa situação que é resolver e resolver. Né? Não vai ter... E se a gente entrar assim mais a fundo para trás, sabe que não vai ser legal. Então, tu vai ter que esquecer o passado e iniciar daqui como se não tivesse problemas aqui, mas tu vai solucionar daqui para frente. Que é crucial que todas as áreas se conversem, principalmente quando tu tá integrando o teu projeto com algum outro time. E vai quebrar a segurança justamente na integração. Porque tu tá cuidando aqui da tua entrega. O AD já tá entregando ele, tá cuidando da entrega dele. E a gente não tá se conversando. E quando for integrar... Do caminho, terra sem lei. Exatamente, o meio do caminho é terra sem lei. E eu vejo isso muito em alguns clientes, em algumas empresas, de não se comunicarem, as equipes não se comunicarem, não interagirem. E na hora de colocar para integrar para produção, quebra. E hoje em dia, todos os projetos, não é somente o teu time envolvido, né? É vários times e várias empresas parceiras para chegar ali no resultado que todo mundo espera. E realmente, tem umas que a comunicação é zero. Por quê? Porque às vezes a comunicação fica só no PO, fica só no negócio, e o técnico acaba ficando desazado, por assim dizer. Tá, e o que vai vir de lá? Tecnicamente eu não sei, só sei a parte de negócio. Tá, então a gente tem algum ponto focal do lado de lá? Não. Isso é um ponto. Aí dificulta. Tem que ter alguém, tecnicamente, para conversar contigo e falar, olha, daqui no meu lado tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos investir até numa questão, voltando ao nosso caso de dados sensíveis que a gente tá tentando achar ali. Pode ser que não tenha sido só aqui dentro que aconteceu. Mas o meu parceiro que começou o problema lá. Pode ser. Então, eu vou ter que achar alguém lá para conversar? Aí, nesse caso, o que vocês fariam? Lu esperta, né? Eu queria Lu é muito esperta, né? Tu entendeu? E aí? Te vira aí. Eu queria pegar um gancho do que a Michelle falou ali da questão de negócio, né? Que o negócio fica muito no PO e às vezes ele não desce para o nível técnico. E, cara, assim, às vezes a gente pega questões tão simples, tão banais, assim, pro pessoal técnico e que o negócio nem enxerga. Eu vou dar um exemplo que acho que a maioria que acho que já trabalhou com instituição financeira, então já deve ter ouvido falar de KNAB e de registros de boletos e tudo mais. Um exemplo simples, assim, que eu peguei recentemente... KNAB chega a dar um arrepio, cara. Nossa, KNAB, meu Deus, eu não sei para que mudam tanto esse inferno, mas enfim... Um exemplo simples, tá? Cadastro de cidades dentro do banco. A gente tem aqui um cadastro de cidades e aí o cadastro de cidade lá tinha um caractere especial. A gente mandou o caractere especial para a instituição que deveria registrar o boleto. E a instituição simplesmente começa a retornar erro, dizendo que o nome da cidade está errado. Gente, é o mesmo nome da cidade, só que um tem acento e outro não tem. Aí, assim, a obrigação tá comigo de ter que tirar o acento porque eles não tratam do lado deles, sendo que eles é que tem que registrar o bendito do boleto. O PO não sabe disso, né? Dependendo do PO, né? Se é um PO mais técnico, ele sabe, mas o pessoal de negócio, para eles, cara, eu tô mandando a cidade, por que isso aqui tá retornando errado? O que tá acontecendo? O que a gente tá fazendo? E o erro não é nosso. O erro é lá na ponta de onde a gente tá mandando, que eles não conseguem fazer. Então, assim, às vezes a gente testa tudo certo, lindo, maravilhoso, né, em produção. Os caras vão lá e incluem o outro nome sem o não, assim, Isso aí a gente pegou muito, validação de e-mail, que é coisa mais terrível, que é validar e-mail. Validar e-mail é um caos na terra, por quê? Tem que aceitar o arroba, mas os outros caracteres tu não pode aceitar, tu só pode aceitar ponto e arroba.
E aí tu tem que ficar testando lá, não, vou testar, porque se ele mandar com outro caractere, eu sei que não existe, tá? Tu tem que testar todos os possíveis que são aceitos em vários provedores para te não aceitar um e-mail Isso falso. varia de provedor a provedor. Exato. É uma loucura. Essa é uma das piores validações que tem. Pra mim é uma das piores, sem dúvida nenhuma, porque daí tu tem que conhecer dos outros provedores, né? Tipo, dos mais usados. Tem coisas que são óbvias, tipo asterisco. Asterisco não se usa em e-mail nenhum. Eu não conheço provedor nenhum que usa asterisco. Mas um e-comercial, daqui a pouco tem um que deixa usar, não sei. Então, assim, é bem tenso. É bem tenso. Eu sei que o Gmail acho que não dá pra usar underscore, underline Não dá mais. Dava. Dava antigamente. Dava, Hoje em dia não dá dava. mais. não dá mais. Tem Mas só tem isso. algumas coisas que não passam. Exato. Não, Tem umas hífen coisas é que... ridículo, né? Eu acho que assim, é um troço que também atrapalha pra cacete o cara botar o hífen lá no meio do nome de e-mail. Mas se tu parar pra Se daí tu pensar... vai usar isso depois para mandar num arquivo posicional para alguém, tu lascou teu arquivo posicional. Então, assim, se tu não souber de Quebrou? negócio ponta a Quebrou ponta meio para onde o nome, teu cara. dado vai Meus e e-mails como de ele Pix. vai, já era. Meus e-mails de Pix não tem. Até é bom, já se for pro arquivo de alguém que me roubar os dados, ainda vai Não, isso aí já... truncar tudo. Ó, isso é uma baita de uma regra legal, cara. Tipo, sabe, tu permitir esse tipo de cadastro com hífen ali e tal, pensando, obviamente aqui agora nisso, né? Aí o cara vai lá e pega todo um banco de dados e o cara vai botar no arquivo posicional, o teu Pix ninguém rouba, velho. Porque quebrou o teu nome no meio, né? Tá bom. Que barbaridade. Mas Fala, assim, Michele. Eu sei que eu tenho que voltar no ponto da Lu. Mas até um exemplo ali que a Vitória deu do erro, né? Do caractere especial. E quando esse erro retorna um erro e o erro não é claro. Não tem log, o erro não é claro. E para pedir ajuda, digamos, para o parceiro, a gente tem que primeiro comprovar que ele está errado. Nossa! Aí é virada de noite, aí é dias a fio, vasculhando tudo, varrendo todos os sistemas possíveis até achar que realmente aquilo não é do nosso lado, do lado do nosso parceiro, e enviar as evidências para o parceiro para que o parceiro possa tratar. Então, às vezes isso vira um pesadelo. Isso quando o parceiro não é um parceiro interno, né? Tipo, é um outro squad. Não, tá errado. Não, mas tá tudo certo aqui, ó. E aí tu vai lá, tem que ficar buscando, né? Acho que isso é uma coisa de lidar entre diferentes setores e tudo mais. Com cliente, às vezes, também, né? É de tu ter que depurar e às vezes tu fala assim, não, tá errado. Aí a pessoa diz, é o front lá. Aí tu vai lá, vai depurar, aí vai procurar, e daí tu descobre, é na API, que tá o contrato, assim, assado, o dado veio diferente, né? Aí tem que passar pra pessoa, né? E aí, mas o ônus da prova é teu, né? Então, tipo, se você tá falando que tá com problema, o ônus da prova é teu, tu tem que ir lá e ir atrás, né? Porque é muito cômodo, tipo, quem tá lá só recebendo a crítica, quer dizer, não, o problema tá na tua API, diz assim, não, prova. Né? E é muito comum isso. E dependendo é assim. Não, eu vou pegar esse teu gancho assim, até para responder a pergunta da Lu, da integração entre as possíveis squads ou terceiros aí, né? De um projeto que eu trabalhei, que eu parei de CQA, efetivamente, eu trabalhava como automatizador, Postman bonitinho, Newman, só fazia collection, barbada, pum. Tive que parar de fazer isso, efetivamente, porque não tinha ninguém na nossa squad naquele momento, em que se preocupava em entender a regra de negócio da squad da mesa do lado. Aí tô falando da mesa do lado mesmo, era uma bancada de 8, nós éramos 4 e 4 aqui, eram 2 squads e às vezes o cara não conversava com o cara do lado. E aí eu comecei a ver problemas, inclusive depois, conforme foram passando as coisas, que o problema não era na squad do lado. O problema era lá no 6º andar, aonde estava a squad de outra parte do produto como um todo, que atendia que era atendido, né, no caso, uma empresa terceira. E a gente chegou lá e viu que o problema não era lá. Que o problema era quem fornecia para essa squad o problema. Nossa! Entendeu? Então, quando eu trabalho de solucionei esse investigação. problema... Não, assim, e foi, claro, o troço ficou, cara, e aí assim, abre chamado, abre não sei o que, SLA, pum, atende, não atende, fala. Não, continua, eu quero completar isso aí. Não, eu já tô e pensando aí... até na demora do retorno da resposta, né? Isso acabou virando um negócio assim, ó, sobe assim mesmo e depois a gente vê, só que depois a gente vê, ninguém ia ver. Nunca mais. Nunca mais, entendeu?
Só que nunca mais mesmo. Passou outra sprint e o problema tava lá ainda. Porque ninguém se preocupou em perguntar pro cara do lado. Sabe? Cara, mas aqui, ó, eu tô mandando esse dado e tá voltando o assento. Vamos usar o exemplo da vitória. Tá voltando o assento eu mandei São Paulo sem o tio lá. E os caras estão mandando com o tio e tá quebrando tudo, cara. E aí? Ah, mas tá vindo assim da API dos caras. Tá, cara, então a gente tem que tratar, né? Então vamos tratar. Ah, mas não sei o que, porque a gente não pode fazer nada aqui. Eu venho da API dos caras não sei da onde. Puta, então tá, parei. Onde é que estão os caras? Aí, lá no sexto andar. Tô chutando andar, tá? Não era sexto andar, só tô falando. Beleza, subiu, sentou lá e disse, quem é o joinha aí que manja da API do negócio lá? Ah, é o barbudinho ali, ó, Ariel. Barbudinho. Só Ariel, cara. Isso aqui é lá do terceiro que manda pra gente, porque isso é um arquivo que vem da base de dados do governo federal que vem com esse negócio aí registrado, cara. Tá, mas a gente precisa tratar esse bagulho, cara. Os caras do governo federal não vão tratar, então vocês vão ter que tratar aqui, porque essa API de vocês tá mandando lá pra baixo, ou vocês mandam e a gente trata. O que vai acontecer? Abriu card de desenvolvimento pra todas as squads e resolveu o problema, né? O cara resolveu aqui, tratou o erro, se botar acento agora, porque daí tem que cobrar, e aí começou a trabalhar nesse sentido. Ele levou uma semana pra resolver o troço, até mais, eu acho. Aí o que eu queria colocar a respeito, quando tava explicando, né, essa tua saga por buscar a qualidade, né? Eu acho que é uma extrapolação da ideia de QA, né, de um profissional de QA, que é estar ali para atender simplesmente as demandas que o PO diz sobre quais são as características que determinada função vai ter que ser entregue. É essa coisa de também fazer parte de um problema maior, ir atrás das etapas, dos processos e buscar essa qualidade. Sim. Isso é qualidade, isso é a qualidade do teu sistema, porque senão, se tu não entender o processo inteiro, porque não interessa que isso vem lá de um banco e tudo mais, né? Talvez tu ia colocar uma demanda para um time específico, ele ia resolver num ponto ali, aquilo ia gerar um problema para outra parte, né? Tudo em cascata. Ainda mais a gente trabalha com a qualidade do múltiplas produto, dependências, né, tu tem que estar antenado, e realmente, às vezes gerar demanda, dizer assim, né, pela minha análise que eu fiz aqui, eu acho que isso não está chegando bem aqui, outro time vai ter que tomar decisões ou mudar a forma de trabalhar. E isso foi um negócio, cara, que de novo, né? Tanto que eu parei de atuar efetivamente como um cara de automação e pro cliente naquele momento também, porque essa função, nem sei que nome dá, né? Naquele momento, assim, mas é o cara da qualidade, fato. Mas tá, o que ele faz? Ele ele só tá correndo atrás dos bagulhos. Eu comecei a ajudar a fazer isso, cara. Só não virei um cara de negócio porque era dentro do cliente, era outra coisa. Sim. Mas eu comecei a entender muito mais do negócio fazendo isso, e eu acho que isso é importante. Aí entra que a gente tem que estar envolvido no negócio desde o início. Sim. Sabe? Até para entender o negócio, mesmo que a gente vai ficar. Não é só, né? Não é querer usar essa palavra só, mas é ficar fazendo nossa atividade de qualidade, mas tem que entender o negócio e não só o testezinho automatizado ou só fazer o teste manual daquele pedacinho, né? Isso me ajudou a entender mais do negócio, cara. Daí e evolui teus testes também, não, né? Evolui muito. Leva para outro patamar os testes quando a gente conhece de ponta a ponta. E assim, tu sabe aonde criar uma validação ali do negócio específico, entendeu? Porque daí tu não vai... O teu exploratório, ele é um exploratório pontual, né? Ele não é mais um exploratório, tipo, às cegas ali mesmo, entendeu? Ficar vacalhando o sistema pra ver se estoura alguma coisa. Não, tu vai num troço que é pontual, que tu sabe que vai estragar o negócio. Vai estragar a grana do cara no final lá. O cara não vai mais produzir, né? E aí, pra responder a Lu especificamente, essa integração que eu acho que vai ter que acontecer. Tipo, chegou um momento que tu quebrou e tu entendeu que tá quebrado na hora de integrar. Vai ter que mudar isso no teu time. Essa integração entre squads. Já tive oportunidade de conhecer pessoas que trabalharam em vagas específicas de qualidade, como líder técnico de qualidade, que faziam isso. Além do cara trabalhar como um automatizador ou como um teste manual, ele tinha uma responsabilidade que era integrar os outros times de qualidade. Então, além dele fazer o trabalho da squad dele, ele era um cara responsável por pegar as outras 3 squads, as 4 aqui, por exemplo, pegar as outras 3 squads e fazerem testes conjuntos em algum momento. Isso eliminaria determinado problema nesse sentido. Ou pelo menos mitigaria um pouco, né, a problemática. A gente precisa agora dar acho que nosso tempo de sala de guerra. Tá. A gente precisa de uma solução agora. Tá? Eu quero ali fazer repassar com vocês, a opinião final, assim, qual foi a visão final que vocês tiveram sobre o nosso papo aí?
de QA? Qual é a relação do QA nesse mundo? Tu diz a percepção nossa com relação ao problema ou com relação ao que a gente tem que fazer ao problema, as tuas tomadas de decisões em sequência. Tipo, beleza, plano de ação. Qual é o plano de ação? Vamos começar pela Vitória. Beleza. No meu ponto de vista, sim, primeiro, comunicação entre todas as pessoas que estão inseridas, não só do time, mas, né, de empresas parceiras e tudo mais. Alinhamento, assim, muito do processo de ponta a ponta para a gente saber o que está sendo feito, o que afeta, e isso garante qualidade de fato no teste, porque fazer teste por fazer só para ver se aquele número de campos ali, número de caracteres está sendo atendido, hoje em dia é até uma perca de tempo ali. E um outro ponto, acho que está sempre bem atualizado, assim, ver o que está acontecendo, se o coleguinha do lado ali foi invadido, ver por que o coleguinha foi invadido, ver se tu não tem essa brecha, incluir isso nos teus testes também, que tá atualizado vai fazer toda a diferença, com certeza. Boa. Sim. Shelly? Manter uma comunicação viva com todos os QAs da empresa ou do negócio, tá integrado bem com o que o negócio está propondo, o que estão fazendo, para quem estão fazendo, entender de todo o negócio no geral, para então tu aplicar os teus testes mais direcionado, não a esmo, ou só voltado a um cardzinho minúsculo, e correr atrás da informação sempre, é o que a gente faz direto, não aceitar só o que está escrito como a regra, pensar um pouquinho fora da caixa, assimilar, pensar no usuário final, pensar um pouquinho também nos hackers. Adeja? Oi. Cara, eu acho que acabar, obviamente, repetindo as gurias, né? Sobrepondo o que elas estão falando e tal. A gente falou um pouquinho também ali relacionado a essa integração entre os times ou as squads, né? Da melhor forma que se pensar. Mas assim, a gente tem uma... Não me lembro se foi ano passado ou considerando 2019, tá? 2020 na verdade. Tá. Então assim, entre 20 e 21 ali tem o tal do manifesto do teste ágil, né, que foi feito. E aí tem essa situação do qual tu não é mais aquele cara que tu testa ao final, né? Tu testa num conjunto. Tanto que tem alguns lugares que trabalham com duas esteiras, né? Então é esteira de desenvolvimento e esteira de teste em conjunto para as coisas. Então isso eu acho que é um ponto muito importante nos projetos que a gente tem atuado. De novo, com a Lu, a gente trabalhou junto aí que ele começou de uma forma conturbada, mas a solução dada foi, cara, tudo que era para ser testado era subiu na Brent, o cara atualiza aqui para testar no emulador que seja, né? Dá o git pull ali, já começa a validar em conjunto as coisas, porque o analista do lado, com o desenvolvedor do lado, meti uma sala de guerra para fazer a verificação do negócio. Muitas vezes fui também para ajudar nos testes e assim, ali. Tá? A gente muitas vezes encontrava soluções que nem o cara do negócio às vezes tinha pensado, entendeu? Então, envolvia de novo o UX para o cara melhorar a usabilidade do negócio. Então, para mim, assim, como solução para o nosso problema, eu acho que é esse envolvimento como um todo. Somando ao que as gurias falaram e para tentar não repetir, envolver todo mundo de certa forma para que seja pensado no produto final com qualidade. E não com qualidade naquela entrega daquela sprint. Eu quero que essa sprint esteja funcionando. Não, cara, tu tem que fazer isso aqui funcionar para que tudo funcione até o final depois. E a gente conversou, acho que numa primeira vez que eu vim aqui, que eu te falei, que a gente falou até sobre isso. A gente não é mais aqueles testadores que se envolviam para fazer número de bugs, né? Hoje a gente é a pessoa que dá qualidade ao produto. A gente se envolve para ajudar a solucionar problema e não para achar problema para o cara resolver, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem feito atualmente, assim, como pessoas de qualidade. Show. E para finalizar o programa, antes de fechar as cortinas, a gente tem uma surpresa para você. É isso aí. Nossa audiência super qualificada nos mandou boa. excelentes perguntas. Massa. E a gente quer que vocês participem e contribuam. Boa. Essa galera aí que mandou as perguntas. Manda. Então vamos lá. Vamos primeiro para Vitória. Manda. A pergunta foi do Murilo. Murilo, quem é o Murilo?
Que Murilo? O Murilo. O Murilo Dal Ponte. É isso aí. Ele é analista, né? Dentro da Salf. Um tema atual e que muito se fala e se faz são os testes automatizados. Gostaria de saber a opinião de vocês, se num futuro breve os testes serão 100% automatizados ou sempre precisaremos ter testes manuais, exploratórios. Olha aí, já defendi essa minha frente, né? Mas, assim, de novo, né? Eu acho que não. Acho que a gente nunca vai ter 100% do teste automatizado. Por quê? Porque a gente vem numa evolução constante, tanto de tecnologias quanto de produtos. E não faria até sentido a gente automatizar 100% de todos os nossos processos, sendo que existe essa evolução contínua, né? Então, tu vai ter que criar aquela bola de neve, né, que a gente estava comentando. Então, algumas coisas sempre vão ficar ali por fora que a gente vai acabar fazendo mais manual, mais exploratório. E até eu acho, assim, não sei se essa é uma percepção só minha, mas me parece que o pessoal deu uma acalmada um pouco, né, nessa questão de querer automatizar tudo. Ali por 2016, 2017, tinha uma sangria desatada que se tu não tivesse automatizando tudo, tu estava falhando miseravelmente, assim, no teu trabalho ou no teu processo. E aí depois o pessoal foi vendo que, cara, não é só automatizar, né? Tu tem que dar manutenção no teu código, porque automatizar por automatizar para dizer que eu tenho testes automatizados não te garantem qualidade, né? Yep. Se teu teste não estiver bem redondo, ele vai continuar dando problema lá em produção. Então, na minha opinião, não teremos esse futuro, acho que nunca, assim. A gente pode ter uma boa parte, assim, realmente automatizada, testes mais evoluídos, assim, mas 100% eu acredito que não. Eu queria fazer uma perguntinha em cima dessa aqui. Tu já viu alguma coisa sobre, sei lá, testes automatizados por inteligência artificial? Não, nunca fui atrás, assim, mas acredito que daqui a pouco alguém pode começar a fazer. Seria interessante. Né? Seria bem interessante. Até para pegar, daqui a pouco, assim, né, treinar essa inteligência artificial, botou lá, vazou o dado, né? Sim. Ensina, né, para ele, ó, pega coisas desse tipo aqui, né? Então, quando vê futuramente, ó, fica o gancho aí, Chico. Vamos lançar uma squad aí de... Boa. Bom, Aleja, tem uma pergunta aqui pra ti, que foi o Fábio Rodrigues. Não me vem com quem enviou. O que acham de automação utilizando Robot Framework? Beleza. Então, vamos lá. Assim, não é pra mim uma ferramenta comum, tá? E assim, pra mim mesmo, Mateus, né? Ou Adeja. Mas assim, é uma ferramenta que é muito usada no mercado. Google usa essa ferramenta para validação. Ela tem uma estrutura relacionada à função, só para dar um overview, né, do que é a ferramenta também para a galera. Ela é estruturada com Python, tá? Então ela é boa, vamos dizer assim, até porque para quem sabe aí, para quem usa Python, já usou Python, sabe que recursos com Python o cara faz meio que inventa a roda, né, com Python em algumas coisas assim. Sim. O orgulho do paiteiro é falar assim, eu fiz tudo isso aí com uma linha só. Exatamente. Né? Tem uns que gostam de falar isso aí, sabe? Tu usou um método de 10 linhas, eu fiz isso aí em uma linha só. Beleza, aí tu bota ela comprido, vai quebrando, fica igual. Sim. Mas ok. A ideia é nesse sentido, pelo que eu vi, pesquisei um pouco, assim, dei uma olhada em algumas coisas e tal, até por necessidade, assim, de até com a Salf aqui em algum momento. Tu pode fazer os dois usos, tanto com web quanto API, para validar. Né? O que eu acho do uso dessa ferramenta, talvez ela é uma ferramenta incomum atual no mercado, né? Pelo menos assim, dentro do que eu já vi, do que a gente viu. Tipo, faz quanto tempo que a gente conversou a primeira vez na entrevista lá? 2 anos. 2 anos e pouco. Eu não lembrava de já ter visto essa ferramenta. Então, pensa assim, talvez agora seja um pouco melhor. Como eu disse, o Google usa, né? Ou já usou em algum momento. Sim. Então, o Google usa ruim. Só que assim, tu não tem... Né? É que aí que tá. Tu não tem como dizer, porque o Google usa a ferramenta é foda. Não, cara, os caras têm uma porrada de coisa pra usar e usam uma porrada de coisa como inovação, como não sei o que, entendeu? Então, senta no puff lá do Google e o programa no Robot Framework, né? Como conforto e estudo, eu acho que é legal usar para aprender uma outra possibilidade, né? De novo, os paiteiros aí, né? Eu tive soluções dadas com Python que eu não consegui dar em Java, entendeu? Para automação efetiva por causa de vínculo com ferramenta, tipo, vou dar um exemplo do Salesforce lá, que com Java era uma porcaria de fazer e o Python me ajudou.
né? Eu me lembro de algumas coisas também, é bem no sentido do trabalho. Do Salesforce, nós estamos falando, tá? Isso. Eu entendi. Então, eu entendo que sim, acho que respondendo pontual ao que ele perguntou, em termos de ser uma ferramenta boa para trabalhar, como algo novo e daqui a pouco tá num projeto que vale a pena vender a ideia pro novo cliente ou onde tá, eu acho que é válido, entendeu? Até para estudar e aprender algo novo, ver se dá uma solução, né, para um problema que tu não consiga resolver com uma outra linguagem que esteja trabalhando. São coisas que daqui a pouco a gente que gosta de usar o Postman, que foi com a Michelle também entrevistei ela por causa do Postman na época lá, e do Newman e tal, o Python daqui a pouco o robô te dá solução até por uma linguagem mais estruturada como é o Python e tal, essas coisas, né? Mas para um uso normal, daqui a pouco de ambiente de trabalho, tu vai ter que primeiro vender a ideia. Produção, tu acha que é meio... Literalmente, tu vai ter que vender a ideia primeiro. Cara, tu vai ter que trabalhar igual no Java, tu vai ter que trabalhar igual no Appium, tu vai ter que trabalhar igual no Postman, mas vende a ideia do robô. Entendeu? Se tá legal, é confortável, tu consegue usar de uma forma boa e conseguir solucionar problema, cara, até para colocar em pipeline ele é muito mais fácil. Isso sem dúvida. Né? Isso aí. Seguindo. Bom, e temos mais uma pergunta aqui. Essa é do Digão. E vai para Michelle. O que é mais difícil de testar? Mobile, web ou API? Manual ou automatizado? Boa. Já quebrou. Quebrou o Digão. Deita aí, Digão. Vai pelos dois lados, então. Tá. Qual que... tu também pode dar um exemplo? O que tu acha que é mais viável manual e o que tu acha também que é mais viável automatizado? No front, dependendo do tipo de teste, manual é mais fácil do que o mobile. Até por tu tá mexendo ali, pela comodidade. E na questão do automatizado, eu acho que é melhor o mobile. Não sei se é porque eu prefiro automatizar o mobile do que o front. Porque o front tem muito, muito, muito detalhe. E o mobile é mais fácil de mapear. Mais sucinto. Exato. Normalmente ele é mais leve. Ele já foi feito. Normalmente. O mais leve, eu discordei um pouquinho. Eu percebi. Desculpa, Como é que testa o mobile automatizado? Ferramentas... Depende. Tu pode baixar a APK direto para o mobile. Daí usa lá no simulador e no simulador faz uma integração com alguma... Isso, ou tu pode fazer a simulação já direto no computador, utilizar Appium. Entendi. Depende muito de como está estruturado o teu projeto e como os desenvolvedores definiram seguir por qual caminho. Perfeito. Mas mobile, eu prefiro mobile porque tem menos camadas. Boa. Feitas as perguntas, agradecer você que mandou as perguntas. Show de bola, muito obrigado. Elas vão sair especiais. Menos pro Digão. Eu não gosto de Digão. Eu tô falando aqui, ó, nessa câmera. Elas vão sair especiais ali com cardzinhos, vai ser teu nome. Boa. Isso aí depois tu usa ela, compartilha com todo mundo e vamos lá. Aproveitando o embalo, né? Se liga aí, meu. Assina o canal. Boa. Clica no botãozinho ali. Vai curte, ali. Isso, compartilha. Curte, segue, compartilha. Isso, fala Comenta. com a família. Chama o vô, a Buzz avó. lá. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativar o sininho é básico, né? Não precisa nem falar isso pra ti. Mas, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui nesse episódio. Eu espero que tenham gostado. Faça os seus comentários, manda perguntas aí pro pessoal, esse time de especialista que tá aqui com a gente. Que eu tenho certeza que eles vão responder. Se eles não responderem, eu vou lá puxar na orelha e mando responder. E é isso aí. Agradeço também a vocês pela participação. Né? E até a próxima, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais. Curte e compartilha. Ele tá assim, faz assim. Não tem como, tá ligado? Tipo, não tem como, tá completamente bem natural, né? Ele tá assim, faz assim, ó. Tá. Não, eu não sei nem que posição fazer, tá? Vou ficar olhando pra ti aí, assim, tipo, vai lá, a mensagem tá boa.